A essência de uma empresa transcende o tempo, renovando-se a cada momento através das pessoas. A Emalto é mais do que uma organização. É uma comunidade viva, impulsionada pelos sonhos do seu fundador, pela seriedade de seus valores e pela sinergia eficaz entre todos os seus membros. Ao longo de 50 anos, a Emalto se renova continuamente pelas pessoas que levam adiante a missão de transformar o sonho em realidade. Essa história nada mais é do que o reflexo de muitas histórias, de cada um que dedica seu tempo e talento à empresa. Essa história é uma história da nossa gente. Nossa trajetória começa com um homem, o seu sonho e muitos desafios. O nosso bisavô, ele veio da Itália em 1895 e o meu avô nasceu já em 1896. O meu pai nasceu em 1927. O João Torquete morreu aos 44 anos de idade e deixou ele como responsável de fomentar toda a família com renda, né? Ele tinha 13 anos. 13 anos de idade, ele acordava, né, 5 horas da manhã, arriava os burros lá, com carroça para puxar a terra. Para construção de estradas e tal. Já de Barão de Cocais, que ele veio trabalhar na usina, né, de Sacarvalho. Nessa época que estava em construção a usina de Sacarvalho, que é a usina hidrelétrica, para servir a Cesita, a usina que estava em construção. Ele conheceu minha mãe lá em Amatita, se casaram em 1953. Daí foi tendo essa escadinha de filhos, né? Ele não era de falar, de brigar e de... Não, o meu pai sempre nos ensinou com exemplo. O pai só olhava para você. Você já sabia que estava certo. Assim, nossa, minha mãe não. Minha mãe minha mãe brigava, chapéu. Meu pai não, ele não falava nada. Ele só olhava para você e falava assim, papelão, né? Que papelão. Sai dessa aí. Isso. Ele sempre cuidou de todas as áreas, né? Trabalhava muito e cuidava da gente com maestria. Depois da construção da usina, que terminaram, ele veio para a montagem da própria Cesita. Ficou até aposentar. Quando ele veio para a Cesita, né, depois de Sacarvalho, ele sempre trabalhou em manutenção. E o tempo que ele mais dispensou na usina foi na centralização. Mas a parte de redução ele trabalhou em todas, no alto forno, na construção a reforma do alto forno. Na laminação. Na montagem da laminação. Laminação de barras. O tempo maior foi como supervisor de manutenção da centralização. Esse foi o... Lá em casa tinha um telefone, não sei se vocês lembram, um telefone preto daquele aparelho, o número dele era 1392. É o telefone da companhia, era o telefone da usina. A gente chegava em casa, às vezes, 4h30, que era o horário, passava meia hora, o telefone tocava. Chamava ele. Falei assim, vai ter que vir uma rural, pegava ele, voltava, ele sentava o pau. De madrugada? Não tinha horário, não. Sábado, domingo, feriado, o presente era bruto. A vida inteira trabalhando numa siderurgia, os equipamentos todos chegando, sendo montados e ele com o binóculo ativo, né? Viam as peças lindas chegando lá na usina, importada da Alemanha. Aí ele tinha um sonho, eu vou fabricar essas peças. Ele via a peça e falava, isso é muito fácil, isso não precisa vir da Alemanha. Mas tinha visão já estava enxergando tudo lá dentro, né? Exatamente. Tanto é que, ainda funcionário da Cesita, ele inicia, né? Fabricações de portões, janelas. Tem o histórico da torre no bairro Vila dos Técnicos. Ele aposentou em 73, mas em 1970 ele já tinha a oficina Torquete. Tinha até um cartão. Que era o início de tudo. O famoso fundo de quintal. Fundo de quintal. A primeira encomenda que ele teve foram as mesinhas, escadas do Clube Campestre. Aquelas janelas lá da igreja lá do Timirim. Se você entrar, tem a cúpula da igreja, aquelas janelas todas ali
Foi meu pai que fez, no fundo de casa. E ficou até aposentar e veio a montar a Emalto após a aposentadoria dele. E essa oficina ela durou de 70 a 73, quando ele começou realmente a fazer a ideia de ter a Emalto. Em 1974, é oficialmente fundada a Estruturas Metálicas Alexandre Torquetti, Emalto. Quando construiu o Emalto, o CNPJ é o mesmo desde de abril de 74. Quando saiu do fundo de casa, nós construímos o galpão lá do João 23, nós começamos a produzir já peças, né? Inclusive uma das primeiras que a gente fez lá para a Cesita foi a sala elétrica, né? Uma sala elétrica da expansão. Eles gostaram muito e eles estavam precisando de uma empresa para terminar o resto da expansão que as grandes empreiteiras não queriam fazer. Corrimão, plataforma, e ninguém queria isso. Então eles falaram assim, quem nós vamos colocar? Convidou meu pai para vir para cá. Que aqui era uma área interna da usina. Canteiro de obras. Não tinha essa avenida que hoje é a Avenida Emalto. E a gente ainda no Timirim, né, lá no João 23, precisava de construir o galpão para aqui. E a gente não tinha, meu pai não tinha dinheiro para comprar o material do galpão, nem as telhas. Não, nós arrumamos o material para o senhor e só paga com serviço. Com serviço. Era para pagar em 4 ou 6 meses. Quando no terceiro mês nós já tínhamos pago toda... Deu para trabalhar muito e conseguir pagar. Até as telhas a Cesita forneceu para gente. Eu e o Eduardo que montamos as telhas do galpão. Com esse convite de vir para cá, nasce então uma segunda fábrica. Uma segunda forma. Coisa de 2, 3 anos de diferença. Muito pouco tempo. Com o fim da expansão da Acesita em 1981, a Emalto começa a buscar novos clientes e mais crescimento. A Cesita terminou o contrato e nós tivemos que ir para o mercado, né? Foi na época em que ela já estava terminando a expansão dela, você agora vocês têm que se virar. O terreno era dela e a energia elétrica. A energia elétrica era dela. Nós falou subestação aqui dentro dela. Nós ficamos uma boa parte do tempo pagando nós pagávamos um comodato para eles com fornecimento de energia por conta deles. Nós ficamos mas aqui chegou um momento que chegou um ponto que ela falou assim, olha, vou tirar a energia também. A energia vai sair. Aí nós vimos construir a subestação e passamos a receber a energia direto em alta da CEMIG. E aí que nós fomos atrás da Uzi Minas, nos apresentar, depois na Só Minas e diversos outros clientes. Senibra, diversos outros clientes para poder desamarrar o umbigo da Cesita. Nós viemos aqui para o mercado, mas nós não sabíamos dar preço, nós não sabíamos montar um preço com matéria-prima nossa, não era a nossa praia. Você teve na Só Minas várias vezes, na Uzi Minas, a própria Cesita, né, nos cotava agora com preço fechado. Foi muito difícil a gente mudar essa página de ser um prestador de serviço, no caso da Cesita, e passar para venda. Para venda. Nós tínhamos que formar preço. Então a área comercial nossa foi, né, um crescente aí durante esses anos todos. Em 1985, a Emalto enfrenta seu primeiro desafio com uma grande crise de mercado. Nós temos uma história, né, 50 anos, já passamos tudo, N crises. Nós vivemos uma época de inflação muito grande, de chegar a 80% de inflação ao mês. Todo preço ele tinha uma fórmula de reajuste, então a gente tinha dava um preço de um produto, quando ia faturar, às vezes muitas vezes mais. Foi uma época de crise muito, muito brava, onde nós chegamos a não ter serviço aqui dentro de encomenda nenhuma, não tinha como manter os empregados, mas mantivemos. Né? Meu pai fazia questão de manter os empregados. O que ele mais aprendeu durante a passada na Cesita foi o modelo de administração e de gestão de pessoas. Nós nunca trabalhamos, né, em nada do que ele trabalhou lá, manutenção. Então ele aprendeu na usina, né, o modelo de gestão, de organização de uma empresa grande, né, deu a ele, e ele veio com uma bagagem muito grande de administrativa. Todo treinamento que tinha lá, ele participava, do Senai, por exemplo. Uma caderneta que eu tenho lá guardada ali, ele anotava as frases e escreveu lá. Mais de 60% dos problemas de um supervisor
estão conectados com o relacionamento humano. Ele virou um expert em lidar com as pessoas. Gestão de pessoas. E essa boa cultura chegou aqui, né? Desde o início, meu pai não tinha nada de rolinho, fazer alguma coisa fora do eixo, nada, tudo certinho. Já iniciou a empresa com o contador. Já tinha, na época se chamava escrita. Já tinha escrita contábil muito bem certinha, desde da origem, né? Meu pai era dono de 100% do capital, né, no início. É porque era empresa individual, né? Era dele. E na medida que o tempo foi evoluindo, ele foi cedendo cotas de participação da empresa para cada um dos filhos, né? Nos colocou como sócio já nessa época e deixamos de ser empregado e passamos a ser sócio. Com a empresa mais estruturada, em 1986 foi realizada a primeira expansão. Foi exatamente na saída da crise de 85. Em 86, nós tínhamos um galpão, não tinha ponte, não operava só com o Hyster. Foi exatamente em 86 para 87, foi quando eu casei. Então a história está bem clara que a gente precisava de construir um galpão. Aí nós compramos uma sobra da Usiminas, que tinha doado para um ginásio coberto. Um ginásio coberto lá no clube da Cearia. Nós compramos a estrutura metálica e adaptamos ela para o nosso primeiro galpão. Em 86 é que a gente faz o escritório, né? Em 86 nós fizemos o escritório que está aí até hoje. Sim. Com esse novo galpão que já não existe mais. Nós não tínhamos ponte. Nós fizemos as duas primeiras pontes desse galpão, foram de 15 toneladas. E nós compramos da Munk, lá em São Paulo, e fabricamos as vigas e montamos as duas primeiras pontes. Era mais ou menos 80, 90 funcionários. Não tinha equipamento nenhum, só máquina de solda e furadeira. E o maçarico era na tartaruga, a gente não tinha máquina de corte CNC. Os anos 90 trouxeram uma nova fase de crescimento e aumento de competitividade. Inicialmente, nós estávamos com o primeiro terreno cedido pela Cesita, que é uma área muito menor do que nós estamos hoje, porque nós compramos... Essa parte aqui e a parte de lá. Que permitiu o crescimento alongar o galpão. E a gente viu que, na época, que para você ter uma produtividade melhor, você tinha que investir na preparação. E a nossa preparação era muito arcaica. Nós compramos a primeira máquina de corte CNC, usada, da White Martins, lá em São Paulo. Compramos uma calandra e colocamos mais duas pontes na preparação de 10 toneladas. Então, nós passamos a ter nesse galpão 4 pontes rolantes. 2 na área de montagem de solda e 2 na preparação, que são as de 10 toneladas. Foi o grande avanço nosso em melhoria de produtividade, foi exatamente quando nós investimos na preparação e alimentando a fábrica com mais velocidade para montagem de solda. Mas o galpão de chateamento e pintura, ele só se concretizou em 2000 para 2001, que nós chateamos com areia. Então nós investimos no galpão, construímos uma cabine para chateamento com granada de aço, colocamos um sistema de exaustão da cabine toda muito moderna, fizemos também exaustão na área de pintura. Aí nós começamos a ter as encomendas maiores, a produção aumentou, então foi tudo alavancado nessa expansão. Me recordo muito bem de um momento, eu estava na FIENG em Belo Horizonte e alguém falou sobre sistema de qualidade, garantia da qualidade, que eu nem tinha ouvido falar nisso. Que negócio na cabeça, garantia da qualidade, como é que é isso? Né? E fui aprofundando, começamos a entender o que era essa garantia da qualidade, começamos a ter uma assessoria para essa implantação aqui do que na época nós chamamos de SEC, Sistema Emalto de Qualidade. Depois Eduardo assumiu com maior ênfase e grandeza dentro desse sistema. Essa cultura de excelência que a gente tem aqui, está em todas as áreas, né? Essa cultura de integridade da família, honestidade. Então isso
veio naturalmente para as empresas. E aí a linguagem da ISO começou a evoluir aí, né? Aí, quer dizer, nós criamos o sistema EMAL de qualidade. E aí, quer dizer, como que a gente vai padronizar isso se nós já somos sucesso? A cultura nossa de segurança do trabalho, gestão ambiental, responsabilidade social, isso sempre foi evoluindo desde o início, desde 74. Então, se a padronização veio só consolidar o que já vinha crescendo. Nessa fase, a Emalto aplicou em oportunidades de diversificação, investindo na Torque Diesel e Emalto Agronegócios. E a visão era ter um outro negócio, até mesmo para diversificar em função, né, desse Brasil nosso, que a gente não sabe o que é hoje um ramo de atividade, amanhã o que é. Então era uma diversificação mesmo do grupo. Surgiu a oportunidade onde nós estudamos, achamos interessante fazer a diversificação e investimos. E acabamos comprando a unidade. Colocamos a Bandag, depois de algumas reformas lá dentro para funcionar. Depois inauguramos o posto, que já era um esqueleto também, já era uma coisa que estava começada, mas não tinha terminado. Na realidade, o projeto inicial era ter realmente uma área de preservação ambiental aqui dentro da nossa região, né? Uma área que nós compramos, inclusive, da própria Cesida também. Além de ser uma área de preservação ambiental aqui dentro da cidade, é uma área para a gente ter uma opção de lazer para o grupo, né? Nós fazemos vários eventos lá, inclusive da própria fundação, os torneios internos da Emalto. Hoje, essa nossa área está específica para poder ser uma área de preservação e atender esses anseios sociais aqui do grupo. E ali começou-se, então, a formar o que é hoje o Grupo Emalto, né? A década de 2000 foi um período de grande virada, com o nascimento da Fundação Emalto e mais expansão do grupo. Em 2000, a Cesida estava vendendo, né, aquela área que era a área de preparação de inox, né, que ela tinha lá, e estava levando para dentro da usina, e ela colocou toda a instalação à venda. E nós compramos o terreno lá, que ficou o galpão praticamente muitos anos fechado, porque ainda não tínhamos um negócio previsto para lá. E lá um segundo andar de um edifício grande, e nós tivemos a ideia, então, de fazer a Fundação Emalto, para que a gente pudesse pegar todos esses nossos recursos, que eram sempre distribuídos, feito algumas coisas, sem muita evidência, sem muita... a gente poder mostrar isso, né, para a sociedade de alguma forma, e poder fazer mais. Nós temos uma cultura que nasceu lá nos anos de 70, de 74, quando ainda naquela época não existia esse termo de responsabilidade social. A gente já fazia isso. Essa cultura, né, de fazer o bem, de compartilhar, sempre presente aqui na Emalto. Então a gente fez, né, com a ideia de também aproveitar uma vocação que a gente sempre teve aqui na Emalto, que é a vocação musical. Né, meu pai, naquela época, já estava começando com a banda EMA, então nós tivemos a mesma ideia, né, ensinar música para os meninos. Batendo um papo com o Ivenilton Amorim, que foi o nosso primeiro professor de violão, eu o chamei para poder ver se ele topava fazer, né, o primeiro curso de violão com apenas 6 alunos, e fomos crescendo, colocando outros cursos, né, na área musical, na área de informática, de futebol, de línguas e teatro. E nós temos diversas atividades lá hoje, cerca de 18 mil alunos, né, que passaram lá pela Fundação. Então a gente tem essa responsabilidade social e a Fundação Emalto podem contribuir. Mas aqui na Emalto Indústria, a partir de 2000, nós sentimos a necessidade de mudarmos um pouco de foco, porque a estrutura metálica estava virando um produto com um valor agregado muito baixo. Você tinha que fazer em escala muito alta. E a nossa fábrica, ela era mesclada, ela fazia estrutura metálica, fazia caldeiraria e fazia equipamentos. Aí nós resolvemos mudar o nome para Emalto Indústria Mecânica, porque nós vimos que a parte mecânica agregava mais valor.
E montamos em 2002, entrou em operação em 2004, esse primeiro galpão de caldeiraria pesada. Aí nós compramos os equipamentos, ponte rolantes até 60 toneladas, compramos mandrilhadoras, nós não tínhamos mandrilhadora, a gente dependia de terceiros para fazer o serviço pesado. Compramos um torno vertical, que até então, na época, era o segundo maior aqui de Minas Gerais. Compramos um forno de tratamento térmico, que também era o segundo, o primeiro era da Usiminas Mecânica, depois era o nosso. E passou a ser Malto Indústria Mecânica e a estrutura metálica ficou na verdade, do lado. nós mudamos de patamar, né? A gente deixou de ser uma empresa muito regional, de concorrência aqui, que, né, queira ou não, outras empresas estavam nascendo e concorrendo conosco. Então, assim, nós temos que crescer mais, mudar de patamar para ser concorrente de outras empresas maiores. E onde nós tivemos essa ideia de ser Malto Indústria Mecânica. Nosso pai ficou até um pouco chateado porque perdeu o nome Estruturas Metálicas. Quando nós terminamos a montagem aqui desse galpão, nós ficamos com a estrutura da caldeiraria leve muito arcaica, ela era pequena, pé direito baixo. Aí nós investimos nesse galpão para suprir esse, inclusive ter uma preparação mais, ter pé direito maior e uma preparação mais efetiva. Como nós vamos construir sem parar de esse fabricação. Aí nós resolvemos fazer um galpão com 32 metros de vão, que cobria o anterior, mais os anexos do lado. Com essa proposta, nós precisávamos de um guindaste. Acho que vimos que o valor que nós tínhamos que gastar de guindaste externo, daria para a gente comprar um guindaste, né? Nós fomos à China, eu fiquei lá mais um tempo, e nós compramos o guindaste lá, na primeira montagem do galpão, ele se pagou. E também foi um diferencial entre você não parar a produção, e a própria ponte rolante nova que entrou foi responsável de desmontar o galpão, porque nós fizemos ele mais alto, que a ponte rolante desmontou a ponte velha e mais a estrutura do galpão. Foi uma engenharia muito bem feita. Esse galpão que saiu, nós retrofitamos ele, aumentamos o pé direito, colocamos lanterninha, e levamos ele lá para o Alegre, que já tinha uma área muito grande ao lado que não tinha construção nenhuma. Nós construímos esse galpão lá e resgatamos o nome da Emalto de Estrutura Metálica. Os anos recentes representaram uma fase de consolidação e inovação para a Emalto, quando então a empresa solidificou sua liderança no mercado através da expansão de suas operações com as novas empresas do grupo. Meu pai ficou até muito satisfeito de ter voltado com o nome de Emalto Estrutura Metálica, onde fizemos um investimento muito grande lá na época. Começou a funcionar em 2012, que foi a fabricação de estrutura metálica em ritmo sequencial. Nós investimos muito na preparação, colocamos máquinas de corte CNC, furadeiras CNC, fizemos vários investimentos, todos equipamentos... Tudo automatizado, tudo né? automatizado, equipamentos na Alemanha. E hoje a nossa fábrica de estrutura lá é comparada com as melhores que tem aqui no Brasil em termos de produtividade. 2011 para 2012, que nós inauguramos essa estrutura lá. E nós compramos em 2011 a estrutura onde era a fábrica de vagão Santana do Paraíso. Vendo também uma oportunidade igual teve aqui na época da Cesita, nós compramos lá em 2011, mas não tínhamos ainda uma ideia do que seria lá. E teve a chance de a gente começar lá em 2016, 2017, investimos na parte de eólica, fazendo usinagem, jateamento, pintura. Começou a operar em 2018 e até então, até o ano passado, foi das fábricas que mais alimentou o grupo em serviço e rentabilidade. Então, essa história, o nascimento da Emalto Estrutura e da Emalto Energia nesses 18 anos. E em 2000, foi a primeira certificação nossa, pela 9000. E depois, em estágios posteriores, nós certificamos a primeira Emalto Indústria nas 3 normas, na 9001, né, a 14001, a 45001. Depois unimos as 3 empresas, a Emalto Indústria, a Emalto Estruturas e a Emalto Energia. Então hoje nós temos um sistema integrado
e cada empresa tem autonomia. Nenhuma empresa fica amarrada com a outra. CNPJs distintos, exatamente, formando essa dinâmica aí de alta competitividade. Uma importante parte dessa história é uma realização do Sr. Alexandre Torquetti, que refletiu seu desejo de combinar o sucesso empresarial com a alegria e união trazidas pela música. Junto lá naquela época, né, de 2000 e poucos, quando nasceu a Fundação Emalto, a banda EMA nasceu primeiro de um sonho dele, porque ele estudou música, fez parte, né, quando jovem, 18 anos, 19 anos, ele tocou na corporação musical lá em Barão de Cocais. E depois, com a saída dele para outras cidades, ele acabou esquecendo e não tendo oportunidade de tocar os instrumentos que ele gostava. E lá para o ano 2000, aqui na Emalto, ele começou a ter ideias de voltar a tocar o instrumento dele. E percebia que aqui tinha alguns músicos, tinha guitarrista, tinha um baterista, tinha alguém que queria cantar. Logo nesse mesmo momento, com funcionários daqui, ele montou um grupinho de músicos daqui. E aqui em Emalto sempre teve muita festa e começou a colocar essa turma para poder tocar. Aí um dia alguém perguntou, e aí, como é que vai chamar essa banda? Aí ele titubeou assim, mas vai chamar EMA. E nasceu ali a banda EMA, que ensaiando, aí já entusiasmou, fez uma sala de ensaio grande aqui na própria dependência da Emalto. E me chamaram, o baterista, o meu pai mesmo, Xande, vem cá cantar conosco. Eu já cantava, gostava de violão e tal. Eu disse, vamos, mãe. E começamos a ensaiar, até que um dia ele falou assim, olha, nós vamos ensaiar agora para tocar no aniversário da Dona Dirce. E subimos para o palco pela primeira vez com a banda EMA. E daí para cá, o entusiasmo foi cada vez maior, até que um dia, eu não esqueço disso, ele, já no mais... Ele já estava bem debilitado e numa festa... lá no sítio, que a gente fez bastante festas lá com a própria banda. E eu estava do lado dele e ele assistindo um show. A banda cresceu muito. A banda deixou de ser uma banda de recreação para ser uma banda profissional. E eu estava com ele assistindo o show lá da banda, um evento lá no sítio, um casamento, eu não lembro o que era. Ele do lado assim, e ele falou comigo, Xandinho, tá ali, ó, um sonho, talvez o maior sonho que eu tinha, até mais do que a própria Emalto. Bar dos Namorados. Talvez até mais do que a própria Emalto, está ali um sonho meu, realizado. Na Emalto, nossa jornada é movida pela paixão de fazer a diferença, pela crença no poder dos sonhos para moldar o futuro e pelo compromisso em transformar cada desafio de hoje em uma conquista amanhã. Gratidão, né, ao nosso pai, né, à nossa mãe, por ter dedicado uma vida, né, uma vida ao trabalho e de bons exemplos, que essa cultura está presente aqui graças a esse espírito que veio lá de trás, de 74. Né? É surpresa mesmo quando você vê essas peças saindo aí, cada uma mais complexa que a outra. É impressionante a nossa capacidade, tem até o slogan, né? O nosso diferencial é a nossa gente. Quem conviveu com o presidente, né, tem a obrigação de cada dia ser melhor, tem a obrigação de tratar bem as pessoas. Essa aí que é o legado que o presidente deixou para todos nós. E o grande desafio é agora passar isso para os nossos sucessores, né? Meu pai e minha mãe participaram, onde nós montamos programas de sucessão. Então, o desafio grande hoje vai ser passar isso para poder perenizar isso aqui. A ideia é que os 50 vire 100, 150. Foi fundamental a nossa trajetória, por nós sabermos valorizar o nosso pessoal. Então, quer dizer, como ele dizia, a nossa gente. A nossa gente. Então, essa forma de valorização, que não tem diferença entre a chefia, um diretor, um gerente ou um funcionário de serviços gerais, não tem diferença. Meu pai gostava de ficar
lá embaixo, porque lá ele sentia que ele estava ajudando mais, ouvindo as pessoas e ajudando as pessoas. Cada peça que fabricamos aqui na Emalto carrega um pedaço da minha história. Escolher a Emalto foi escolher um parceiro que valoriza o meu sonho tanto quanto eu. Ver a Emalto crescer foi ver nossa região se fortalecer junto. Na Emalto não somos apenas colegas, somos uma família que constrói um futuro juntos. A Emalto não investe só em equipamentos, investe nas pessoas da nossa comunidade. A cada projeto que concluímos, sinto que estou deixando a minha marca no mundo através da Emalto. A Emalto é mais do que uma empresa, ela enriquece nossa história. Ver o impacto do nosso trabalho na indústria me enche de orgulho de fazer parte da Emalto. A Emalto ajuda a escrever histórias de sucesso, não só dentro de suas paredes, mas em toda a comunidade. O segredo dessas realizações e conquistas e o orgulho de pertencer à Emalto está na união da família e das pessoas que diariamente ajudam a escrever a história de amor ao trabalho e a história de amor à empresa. Portanto, esse é o nosso diferencial, a nossa gente.